Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Sejam muito bem-vindos ao episódio 63. Eu já tenho 63 episódios gravados desse podcast Games em Ação, com muito conteúdo sobre jogos e educação. O último episódio foi sobre jogos de RPG na sala de aula, lá com o professor André Guerra, que ele comentou como utilizar jogos de RPG em sala de aula e deu exemplos claros de como ele pegou atividades de fungos para serem utilizados em sala de aula e criou uma batalha fungal, que foi uma verdadeira luta que ele resolveu para os alunos poderem aprender sobre os fungos, reino de fungos, utilizando o RPG. E ele citou outros exemplos fantásticos no último episódio. Então confira esse episódio. E antes disso, no mês de março, teve a terceira edição da série Mulheres na Indústria dos Games. Foi a terceira edição dessa série que as mulheres invadem meu podcast. E aqui eu desapareço, eu viro um fantasma durante esses dois episódios. Não, durante o mês de março todo eu viro um fantasma. Mas nesses dois episódios desse ano, o que invadiu mesmo foi a Lê Daldin, da área de jogos tabuleiros, e a Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas. As três representantes do Conselho da Liga Brasileira invadiram o podcast e fizeram episódios fantásticos. Se não ouviu ainda, vai lá conferir esses dois episódios, que são mulheres falando sobre diversos projetos que estão impactando o cenário nacional de jogos tabuleiros. Diversos mesmo. Então vamos lá conferir. E agora eu queria trazer vocês duas pessoas que eu conheci o projeto há muito pouco tempo. E é um projeto fantástico que tem muito a trazer e muita inovação dentro desse projeto. Eu queria chamar para o palco, para esse nosso palco, nesse bate-papo, o Thiago e a Paula. Olá, boa tarde. Hoje é o meu episódio número 1, né? Nunca participei de um podcast, primeira vez. Tá sendo uma honra, Jorge. Obrigado pelo convite. Sou Paula, sou formanda em psicologia, sou uma das sócias aí e participantes da jornada Quest, que hoje a gente vai contar aí um pouquinho para vocês. Sou uma mamãe gamer, né? Gamer desde a adolescência, hoje uma mamãe gamer aí também no cenário de jogos. Boa tarde, ou o horário que você estiver assistindo. Eu sou o Thiago Melo, eu trabalho há 6 anos com jogos já. Hoje eu trabalho com a Tic Games, que é uma estúdio e editora de jogos em gerais, tabuleiro, RPG e digital. E também tenho vários trabalhos independentes com a comunidade de tabuleiro. Tenho uma comunidade no Facebook, que hoje é a maior comunidade de game designers do Brasil. A gente retém muito material lá, principalmente para iniciante. E hoje estou como aqui, representando a Quest como sócio também, participante, integrante dessa jornada incrível aí que a gente está construindo na Quest. Vocês vieram como representantes da jornada Quest. E eu queria, antes de conhecer vocês explicassem o que é a empresa de forma resumida, o que é startup de forma resumida. A Quest hoje vem trabalhando com um esquema de recrutamento e de seleção de forma gamificada. Nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com a empresa e juntamos ela numa jornada para que as duas pontas se encontrem, né? Que a gente chama de matchabilidade. Assim, tanto a pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho, ou qualquer coisa do tipo, entrar naquela empresa específica, mas o desejo da empresa contratar ou ter aquele funcionário com aquelas características de comportamental, fit cultural e tudo mais, a Quest serve para facilitar esse meio de campo.
de forma resumida, é isso, bem simples, assim. Tecnicamente, tem outros meios, né? E Que a outras gente vai formas de saber fazer. durante todo o episódio. Então, eles vieram dessa revolução, desse processo de inovação. Eles estão criando e desenvolvendo uma startup que começou com uma metodologia do zero, porque não existe nenhum, não existe aí no Brasil, pelo menos que eu saiba, eles vão poder me falar melhor que eu, um RPG voltar para associativos. Existe para outras áreas, para sala de aula, para treinamentos em alguns casos. Até para treinamentos é mais difícil ser feito um RPG porque muito pouca gente tem. Eles não têm referência de quem construir, de quem falar, de quem entender mais sobre a área. Eles não têm um patamar de eu poder me basear em alguém. A nível lá fora eu realmente não sei. E aí eu queria que vocês me falassem, mas antes disso, antes de falar sobre o Jornal Cast, todo o processo, eu queria saber um pouquinho de vocês dois. Quem é a Paula e quem é o Thiago. E como vocês entraram no mundo dos jogos? Olha, eu, eu tenho memória de eu jogando Pitfall no Atari. Então, eu provavelmente eu tenho foto do meu pai jogando comigo no colo, sabe? Então, é uma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai sempre trabalhou com tecnologia, eletrônica, coisa do tipo, e meu pai sempre gostou de jogos. E quando eu fui crescendo, eu tive um Atari, depois tive um Master, depois tive Mega, depois tive NES, e sempre tive jogos em casa de meio digitais, né? E daí quando eu tinha 12 para 13, eu conheci o RPG, e depois foi uma avalanche de coisas que vem o card games, board games, jogos de tabuleiro tradicionais também. E no meio disso tudo, eu só fui trocando de hobby, mas nunca parei de jogar. E aí hoje trabalho no meio de jogos, né? E também o meu hobby principal é jogar qualquer coisa. RPG, tabuleiro, digital, convidou, tô indo, fechou, é nóis. Então foi uma coisa que eu adquiri de família, né? A minha mãe, ela joga, mas é mais no celular e joga The Sims e algumas coisinhas assim, mas não é o principal hobby dela, né? Agora o meu pai aposentou, cara, é o dia todo jogando, assim. Então é algo que eu trouxe dele. Meu irmão também, né? Meu irmão também tem essa característica. Então, os jogos surgiu assim, né? De berço. E realmente eu não lembro de eu tendo mais interesse por outras coisas além de estar consumindo jogos, né? Seja aonde for, seja no tabuleiro, no RPG ou digital. Teve épocas que alguns foram mais fortes do que hoje, do que outros, né? E hoje eu faço os três, assim, tenho mesa de RPG, jogo digital, tenho uma estante cheia de jogo de tabuleiro. O meu principal ramo de conhecimento na atuação do mercado é de tabuleiro. Então, tô nessa aí. Né? Se aparecer alguma. Daqui a pouco só falta eu começar a jogar Wargamer aí da vida e ter mesas gigantescas aí que ficam ocupando salas de jantares enormes, mas ainda não chegou o momento. Fora isso, digamos que eu cubro bem a área de jogos. Assim. Jogo como hobby mesmo, quanto eu posso. Eu não estou fazendo nada, estou jogando. É isso, basicamente é isso. Comigo começou, pelo menos a minha memória, né, me traz muito forte ao período da adolescência, né, até faz parte da história da jornada Quest, esse nosso período da adolescência, que vocês vão conhecer um pouquinho mais. Mesa de RPG, né, virar noite, coca, fandangos, traquinas a noite inteira, são as memórias que eu tenho, começou nesse período, 12, 13 anos, 14. Depois, jogos de tabuleiro, sempre gostei, gosto até hoje, gosto de jogar muito jogo de tabuleiro. E hoje gamer, assim, né? Eu gosto, sou de console, sou de virar a noite jogando. Hoje tem um parceirinho que é meu filho, a gente joga muito, joga de tudo um pouco. E de forma, acho que muito natural, assim, né? As pessoas falam de game como alguma coisa extra, para nós é algo muito já presente nas nossas vidas, né? Então, é muito natural para mim ter jogos.
É interessante, eu vi cada vez mais que eu trago um podcast, mães falando que jogam, mães e pais falando que jogam com seus filhos. Que não era algo, eu vejo que muito mais antes não era algo tão comum. Eu acho que pais e filhos já começou a ser algo mais comum, e mães era algo muito difícil acontecer, e também cada vez mais presente. A mãe gamer, a mãe que tem se sentiu tudo com esse nome, se reconhece com esse nome. Eu acho interessante esse momento que está acontecendo. Enquanto tem mais mulheres jogando, já isso já passou no Brasil e no mundo também já passou, se não me engano, pela última pesquisa da como é? Pesquisa Brasil Games, que é a pesquisa que os 6 grupos faz todo ano. Inclusive, essa pesquisa, eu posso colocar aqui o link que você vai achar na descrição. Eles fazem todo ano essa pesquisa e nos últimos 3 anos, nos últimos 3 anos, as mulheres já estavam mais disparadas contando já jogos. 2018. 2018 já tem o primeiro Isso. dado segundo essa metodologia de pesquisa, né? Há vários métodos e várias coisas da Brasil Gamer Exatamente desde isso. Então, 2018. desde 2019, as mulheres estão disparando na frente, desde esse período. E tem as pesquisas, todo mundo que é a pesquisa que hoje é uma das mais utilizadas como referência. De jogos com todo. São jogos eletrônicos, jogos tabuleiros, isso muda um pouquinho, que isso aí tem uma variação, mas é muito importante a gente ver cada vez mais maior esse cenário. E eu fico muito feliz de saber que você joga, você se diverte com seu filho. Diversão, estudo, né? Como eu falei, para nós, para mim, pelo menos aqui na minha casa, é muito naturalizado, né? Então a gente usa assim game para estudar, game para se divertir e, inclusive, em outras experiências, né? Como eu falei, né? Eu sou estudante de psicologia, estou em formação e já estou trazendo games também para sessão de terapia aí, inclusive conhecendo algumas já experiências de outros colegas aí que estão inclusive usando RPG e games em processos de terapia com adolescentes, crianças e tem tido excelentes resultados, assim. Então, tá na veia, né? Que nem diz assim, né? A gente tá, para nós é muito natural e a gente acaba incorporando os Aham. games em tudo que a gente faz. Thiago, eu ouvindo sua história, eu percebi que sua vida inteira em jogos. Tipo assim, se você não seguisse para essa área, Aham. seria estranho. Todo mundo ia tomar Sim. um susto. Todo mundo talvez alguém pularia da cadeira assim. Porque sua vida inteira tem jogos. Com sua família, com seus amigos, com seu irmão. Então, é interessante você estar vivendo e praticando o que você ama fazer. Então, também admiro esse trabalho seu e admiro que você está em todas as áreas. Com jogos de PG, com startup, inovação, jogos tabuleiros, todas as áreas. Sim. Digitais Sim. também. Jorge, eu tive que batalhar para hoje trabalhar com jogos, né? Sabe que no Brasil ainda. Eu creio que a próxima geração, por exemplo, o Davi, por exemplo, que é o filhinho da Paula, a Paula pode muito ver uma profissão para ele em jogos, sabe? Incentivar ele e tal. No meu tempo, quando eu tava querendo trabalhar com jogos e vendo isso de possibilidade, era bem intangível, assim, sabe? Então não foi tão natural quanto parece. Inclusive, o meu último serviço antes de trabalhar com game design, eu era operário. Eu trabalhava de linha de frente, serralheiro, né? Trabalhei um monte de coisa. Trabalhei com designer, trabalhei de garçom, trabalhei de técnico de informática, trabalhei de muita coisa mesmo. Até eu conseguir me encaixar, tô 6 anos na área aí, mas foi uma luta. Não, por mais, né, que jogos sempre teve presente, meu pai sempre jogou, até na minha época mesmo, era muito difícil você achar alguém que falasse assim, dá para estudar game designer. Não tinha praticamente faculdade. Eu creio que devia ter, tipo, capital, São Paulo, Rio, É. coisa do tipo, sabe? Mas da onde eu moro, essas coisas, acho que aqui, acho que só tem uma universidade por aqui e o resto ainda é difícil, sabe? Então, foi, assim, para mim, é uma conquista, mas foi luta, sabe? E hoje em dia eu tento falar pro pessoal assim, não glamoriza isso, né? Porque eu trabalho com isso que é fácil, que foi fácil chegar aqui, sabe? É difícil. Hoje em dia ainda continua sendo uma luta, porque é uma editora pequena, né?
Tu tem que estar sempre estudando e atualizando, aparecendo aonde dá, não só na questão de profissional, mas também tu puder estar participando de eventos, jogando e coisa assim, é show de bola. Só que se concentra muito no eixo Rio-São Paulo ainda, né? Você conforme... O Nordeste tá bem forte, cara. O Nordeste tá muito, muito bom, assim, em questão de evento, né? Da questão de criação de jogos de tabuleiro, eu acho que o Sul tá mais forte, vem ganhando mais prêmios, vem fazendo um trabalho que ainda já tá ganhando o mundo em alguns aspectos, né? Mas questão de encontro, o Nordeste tá 10-0 em nós aqui, que a gente mora no Sul, né? Pelo menos eu e a Paula estamos aqui, Santa Catarina. Então, ainda a gente tem, assim, muito que crescer, né? Imagina, eu adoraria que tivesse um evento do tamanho do DOF aqui para a região do Sul, ou tivesse para o Nordeste, para o Centro, né? Ainda a gente tem que muito se deslocar quando a gente quer participar disso aí, porque isso é uma das coisas que faz você ficar vivo no mercado. Participar desses eventos, estar por dentro das coisas e tudo mais, né? Mas, assim, voltando à tua pergunta, a minha mãe hoje olha pra mim e fala: tu não tinha como trabalhar com outra coisa. Ela fala assim: tu nasceu pra isso, né? Porque desde das primeiras coisas que a gente vem trabalhando, e eu falo a gente porque o fato de eu ter me tornado um game designer não foi só meu, né? Foi uma construção de apoio de amigos, famílias e um monte de gente. Então por isso que eu nunca falo assim, eu consegui fazer, né? Mas a construção toda e a parte de hoje trabalhar com game designer aí foi um trabalho bacana de conjunto, com muita gente ajudando, dando suporte por trás, né? Principalmente trabalhando nessa área de RPG e tabuleiro. Eu creio que na área digital você tem como conseguir uma carreira mais tranquila e solo, né? A gente já consegue ver alguns prodígios e até mesmo crianças começando já a trabalhar com jogos e conquistando um espaço bem cedo, assim. Vocês contaram suas histórias e diversas vezes se pararam com jogos de RPG, games, jogos digitais. Mas como surgiu a ideia de pegar um jogo de RPG e colocar no nosso trabalho? E ainda mais, não bastava vocês criarem metodologias, pensarem que é possível. Vocês criaram uma startup. Vocês colocaram essa temática na pauta e resolveram vender essa ideia para todo mundo. Então, como surgiu, como ganhou essa ideia, ganhou corpo, como essa vontade ganhou corpo, tudo isso? O projeto iniciou comigo e com a Kathleen inicialmente, né, que é uma da outra parceira que está na Quest. Nós atuamos como business partner, né, em algumas empresas, e nós víamos a dificuldade que as empresas tinham nos processos de atração e seleção de pessoas, né? Tanto a parte de experiência, né, como o próprio processo em si, assim. Muitas das empresas contratavam pela parte técnica e acabavam sempre demitindo pelo comportamental. Então, a gente identificou que tinham vários testes que eram ineficientes, o processo em si, tanto para a experiência da empresa quanto para a experiência do candidato, era de uma forma, assim, traumática, até poderia dizer, em alguns momentos, né, onde não era uma experiência positiva, não era uma experiência boa. E eu e a Kathleen, a gente estava bem chateada, inconformada com isso, né? Porque era uma parte muito importante ali do nosso trabalho e a gente via as dificuldades. Nesse período, né, que a gente estava levantando esses dados, olhando essa realidade, a gente teve a perda de um amigo, que foi bem no processo da pandemia, né? A Quest é uma empresa novinha, né? Nós temos 1 ano agora, mas no período ali da pandemia nós tivemos a perda de um amigo e nós, sócios da Quest, nós somos amigos desde a infância, né? Como eu falei, desde a adolescência ali, nós jogávamos sim RPG juntos e foi um período assim muito doloroso e difícil para todos nós, né? E a gente teve a ideia, tipo, precisamos fazer alguma coisa para o processo do trabalho, para melhorar essa experiência, mas precisamos nos reunir de alguma forma.
A pandemia em si já tinha afastado todos nós, né? Já estávamos todos distantes um do outro. E com a perda desse nosso amigo, a gente sentiu essa necessidade de nos reunirmos, assim, né? De nos encontrarmos novamente. Então foi quando eu e a Kathleen, a gente começou a visitar um dos nossos amigos, né? Um deles, o primeiro foi o Thiago, que onde foi quem a gente contou a ideia em si, a dificuldade que a gente estava tendo, e o projeto começou a ganhar corpo, né? A gente diz que nasceu de uma dor, né? Porque a perda do Renan, do nosso colega, foi uma fase muito dolorosa para nós, mas também trouxe muitas coisas positivas no sentido de conseguimos criar um projeto que tem ajudado e tem contribuído muito com as experiências dos candidatos e das empresas. Eu queria até, assim, acho que é legal o Thiago falar, né, porque, assim, nós saímos como uma mesa de RPG, a gente precisa recrutar, né, quem vai partir nos desafios, quem vai partir na aventura, né, com a gente. E a gente foi recrutando e foi também construindo o nosso time com os nossos amigos, né? Então foi de casa em casa mesmo, a gente foi visitando as pessoas e o projeto foi nascendo, foi ganhando corpo, foi ganhando vida, mas o Renan é uma peça muito importante nesse processo para nós, né? De nos unirmos, todos nós hoje somos adultos, temos nossas vidas, temos nossas experiências profissionais, pessoais, e ele de alguma forma nos uniu em prol de um projeto comum, assim, que foi algo muito forte para nós e muito muito vivo, né, no projeto Quest, na jornada Quest. Complementando o que a Paula falou aí, foi bem nessa época que a gente teve a perda do Renan, né? Aprofundando um pouco mais o assunto, o Renan era o meu sócio na TIC Games, então a parte da minha jornada como profissional eu devo muito a ele. E sabe, foi bem uma época em que eu estava me lamentando muito, estava bem pesado para mim. E daí as meninas falaram assim: a gente tá indo aí tomar café, né? A gente no sul aqui tem bastante costume de vai na casa de alguém, tem que ter café, sabe? Café, no que eu digo assim, é pão, é mesa cheia, sabe? Vamos aí tomar um café. Aí vieram aqui, trouxeram o bolo e tal. E a gente começou a conversar e as meninas falaram: olha, a gente tá com uma ideia, apresentaram toda essa dor e tudo isso aí. E daí eu falei: beleza, é uma ideia fantástica, dá para trabalhar isso de forma gamificada. E daí eu comecei a apresentar como que poderia fazer isso de um processo que já existe, né? A gamificação não foi nós que inventamos e coisa do tipo. As meninas, elas tinham a ideia de trazer partes do elemento, né? Tanto que a gente fala, né? A gente trabalha com RPG. Na verdade, a gente trabalha com a mecânica da narrativa. Porque eu sou a parte mais técnica disso tudo, entendeu? Eu sei mais dessa parte. Então, na verdade, eu sou mais o contra-regra, assim. Eu sou mais dizendo, não, isso aqui é outra coisa, isso aqui tem que ser assim, isso aqui não é um jogo, isso aqui é mais a minha parte na quest, assim. Então, eu falei, pô, vamos tal. E daí, como ela falou, a gente foi literalmente fechando a PT, sabe? A gente foi fechando o grupinho ali, falando, ó, cada um desses nossos amigos tem essas habilidades e de afinidade, como a Paula falou. Do mesmo grupo de RPG que ela fala que jogava quando era adolescente, era o meu grupo. E vice-versa, e com outros grupos jogando aqui em Balneário, que teve uma época que foi bem forte. Então, a Kathleen, o Rafael, o Kleber, né, e sempre alternando. Às vezes alguém era o narrador, às vezes alguém era alguma coisa assim. Então, o RPG ele sempre foi muito presente. Foi um dos nossos laços, né? Que a gente tem outras coisas em comum da nossa adolescência, além do bairro. A gente também teve um grupo de jovens também. E o RPG foi um dos laços que nos uniu, né? Então, trabalhar com RPG pode parecer assim, pô, como é que vocês tiveram essa ideia? Mas é como nem a Paula falou, para nós é algo natural. Quando a gente está junto assim, se tu perguntar para 2, 3 pessoas, elas vão estar com o conjunto de dados e é só montar a ficha e jogar, sabe? Não vai ser difícil.
Então foi bem natural todo esse processo de pensar em colocar o RPG em prática. Como eu estou no mercado, daí eu já trouxe mais a parte técnica, né? E a gente foi juntando com outros talentos, que cada um de nós tem um grande talento dentro da Quest, que faz uma diferença enorme. E também teve o pivô, né? Que foi a perda do Renan aí, fez a gente parar e pensar, e eu acho que um dos pensamentos que a gente deve ter colocado em pauta assim, pô, a gente já tá adulto, tá velho, a vida passa, as coisas acontecem, e por que que a gente não pode trabalhar com o que a gente gosta, sabe? É uma das razões, sabe? É uma das razões. E a gente, pô, colocou tudo isso, dá para fazer. Obviamente, no começo tinha algumas partes nebulosas, ainda há muita nuvem, que a gente tá sempre desbravando aí, fazendo acontecer. Mas o legal é que do grupo, assim, tem horas que cada um encabeça uma parte e vai, sabe? Começou com as meninas tendo a ideia, depois outras coisas vão acontecendo e quando vê, a gente tá fazendo acontecer. Eu acho que esse é um ponto muito forte do grupo, assim. A gente coloca uma ideia na cabeça e todo mundo ajuda a criar, a fazer e suportar o que tem. E a gente tem conseguido trazer bons frutos, o que a gente está no hoje, né? Então, o processo inicial foi esse. Tem uma parte triste, mas, como a Paula falou também, profissionalmente está sendo muito bom para mim. Tanto trabalhando com mais, né? Posso dizendo que eu estou trabalhando com gamificação, que antes eu trabalhava numa outra. Trabalho ainda, né? Numa outra área, mas trazer gamificações para empresas era um desafio novo. Então, para mim, está sendo ultra mega produtivo e tenho muito que agradecer a Quest nesse sentido. E foi interessante essa junção de vocês, esse caminhar que vocês criaram. Eu conhecia somente a história da Kathleen, que ela me conheceu comigo pouquíssimo, né? E eu já achei a ideia fantástica. E aí saber que tem mais pontos, mais vivência, mais pessoas com histórias incríveis e com que vocês foram puxando. Vocês vão puxando cada habilidade, cada conjunto. Então isso é mais interessante para enriquecer mais ainda a história dessa startup. E eu acho mais importante que vocês vão deixar, mesmo que a gente não sabe o futuro e a gente tiver um futuro incerto, é um método, uma metodologia, uma parte técnica de como conduzir esse processo. É um legado que vocês querem deixar e dá para perceber desde o início. É criar um modelo que dá para fazer, dá para trazer. E nesse sentido, criar um modelo, criar uma metodologia que realmente funcione, eu não quero que se conte a cereja do bolo, mas se conte resumidamente como é que vocês fazem um processo de ativos utilizando RPG. Um elemento de jogos, a narrativa, mas como se insere e como o processo decorre a partir disso? É importante dizer assim, né, Jorge? Ele está em construção ainda, não está fechado, né? Mas, resumindo, hoje nós fazemos um briefing com uma empresa que está nos contratando. A partir desse briefing, nós identificamos, né, quais são as habilidades comportamentais que a vaga que ele está buscando um candidato, quais são essas habilidades que o candidato precisa ter, né? A partir disso, a gente cria um cenário de jogo, que pode ser futurista, pode ser medieval, e o candidato, ele vai, em vez de participar de uma entrevista tradicional de emprego, ele vai emergir num cenário onde ele vai ter contato apenas com o narrador. Ele não tem um contato com o recrutador. Ele já entra numa sessão de jogo, onde ele tem ele recebe, né, previamente um resumo, né, desse cenário, de onde que ele vai entrar, que já começa a criar uma experiência, né, para ele de entrar nesse cenário que vai acontecer, qual é o desafio dele, e nesse desafio ele age sendo ele mesmo, né? Nós já tivemos cenários onde o candidato era um ourives, onde construía coroas, nós já tivemos, como é que é o nome, Thiago, daquele galáctico? Um diretor hídrico, de recursos hídricos num novo planeta, né, galáctico.
E ali o candidato vai ser inserido em algumas situações onde a gente consegue avaliar como ele conduz, né, como ele reage diante de determinadas situações. Posterior a isso, a gente tem um analista do comportamento, né, que avalia essas sessões de jogo, e a gente faz, então, um encaminhamento dos candidatos que tem mais o fit cultural e que tem a ver, né, que tem esse matchability com o que a empresa está buscando. A gente gosta de ressaltar que para todos os candidatos a gente passa um feedback. Para nós é algo muito importante, porque a gente vê uma grande dor assim do mercado, né? Que os candidatos muitas vezes participam de processos seletivos, não sabem por que não passaram, não têm noção, né, do como podem melhorar, como podem evoluir aquilo que não estava. Então a gente busca sempre dar feedback para todos os candidatos. E mais do que nunca, assim, os feedbacks que a gente tem tido é a experiência, né, de participar de um processo gamificado, de algo muito diferente, muito novo, que muitas vezes ele até, como qualquer jogo, né, às vezes você esquece que você está num processo seletivo e você se diverte. Então a gente teve desde a jovens, né, de 16, 17 anos participando, a pessoas com 67 anos que nunca tinham jogado nada na vida e que disseram que foi a melhor experiência de um processo seletivo que já tiveram. Então, isso para nós é muito gratificante, né? Porque a gente pensa na experiência como um todo. E, claro, achar o candidato que tem um match com o que a empresa está buscando no momento. Então, resumindo, é isso, né? Não sei se ficou claro, se tiver alguma pergunta, pode fazer também. Mas a gente foca muito na experiência e a pessoa ser quem ela é, né? Quanto mais a gente consegue extrair quem a pessoa é, ela é, mais a gente consegue fazer esse match entre empresa e candidato, né? Porque a gente entende que essa jornada é dos dois, não é apenas de um. Não é só da empresa que está contratando, ela é dos dois. A Paula cobriu tudo, né? Foi bem completa no que ela falou aí. Não tem muito o que acrescentar. O que eu posso falar é um pouquinho da parte da criação do jogo, onde a gente está fazendo, digamos, desde lá do briefing a gente começa a construção, né? Então a gente direciona do zero mesmo para onde que vai. Então o candidato ele vai estar inserido, né? Ali, igual a Paula falou, ele vai receber um background, ele vai entender onde ele está, ele vai entender o que ele está fazendo e vai começar a sessão de jogo. A sessão de jogo é pensada em todos os elementos para aquela firma, né? Para aquela empresa, pensando nos candidatos que virão. Então é algo personalizado, feito com muito esmero, né? A gente tem cuidado de fazer e eu creio que essa seja a cereja do bolo. Não tem como falar que é esse cuidado que a gente tem de parte a parte, né? Como a Paula comentou, os feedbacks têm sido positivos de uma forma que o sorriso vai de orelha a orelha, assim, quando tu vê uma pessoa. Porque a gente vê o candidato, né? E muito candidato chega lá apreensivo, todo duro, daí quando você vê ele já tá solto, se comunicando, e depois ele dá aquele feed positivo, você vê que teve sucesso, não só no que você faz, né? Mas também para a empresa. A gente tem como analisar e entregar o currículo desse candidato. Currículo não, né? Porque a gente trabalha de uma forma diferente. Mas entregar, a gente até monta uma ficha virtual, é bem legal assim, que a gente entrega. A gente monta uma ficha. Então, para tu ver, tudo é montado, tudo é feito com carinho, sabe? Peça por peça. E o resultado é, além de um feed positivo, a gente já tem atendido, não sei, Paulo, fechou o que já? 6 empresas já que teve 7 sucesso, empresas. 7, Uhum. vários candidatos e tá só crescendo e potencialmente, né? O mais interessante disso tudo assim é realmente o sucesso e a entrega.
A entrega é sensacional. E o mais importante também é a experiência como um todo, né? Todo jogo tem que trazer uma experiência e é o que a gente tem conseguido fazer. Sete empresas, né? Só complementando aí o Thiago, de todos os colaboradores que entraram até hoje, nenhum foi desligado, nem vice-versa, né? Nenhum pediu demissão. Estão todos muito bem. A gente faz um processo de acompanhamento também, Jorge, dos candidatos até os 3 primeiros meses para ver se realmente casou o fit da empresa com o candidato e vice-versa, de ambas as partes. E a gente tem visto, assim, inclusive teve promoção já de alguns deles, né? Então a gente tem visto assim que tem o fato do candidato poder se mostrar quem ele tem trazido grandes resultados, assim. A gente teve feedbacks onde o candidato mesmo trouxe, poxa, eu vinha com um discurso montado para todas as sessões de todas as avaliações que eu iria fazer, mas a de vocês eu não consegui, eu tive que ser eu mesmo. Então, a gente vê que tem algo ali que motiva a pessoa a mostrar realmente quem ela é e ela se diverte, né? Ela não é algo penoso, não é algo difícil, né? Até essa questão da ficha, nós pensamos justamente ela porque a gente sabe que nós somos de um país onde a gente não aprendeu, né, a criar currículo, e a gente vê que muitas empresas acabam não aceitando muitas vezes um candidato porque ele não sabe se vender através de uma folha de papel, de um currículo. Então, quando a gente repassa para a empresa os candidatos, a gente iguala todos eles. Vai a ficha, não vai currículo. Vai aquilo que ele mostrou para a gente enquanto pessoa, enquanto jogador ali no nosso processo seletivo. Então, a gente cria, de alguma forma, um equilíbrio justo para todos os candidatos. O jogo faz isso. Ele faz a pessoa se tornar natural. Ele tira as máscaras das pessoas. No processo seletivo, tem muita máscara. Tem muito coisa ensaiada. Tem muito preparo mental. Porque o processo seletivo é o momento que você está se expondo. É um momento de avaliação, sim, que você é normal estar nervoso. E eu posso dizer da minha própria experiência. Eu estou nesse momento de vivência agora. Isso não tem nenhum problema em falar. Apesar de já ter diversas experiências, eu cheguei num nível com a empresa, com o meu trabalho, que eu precisava de outras experiências, de outros trabalhos, de outras vivências no mercado de trabalho, no geral. Bem resumidamente. E eu estou vivendo esses processos desde o ano passado, de ter diversos processos seletivos e receber diversos nãos. Alguns nem nãos, como vocês me citaram. Então é muito importante vocês darem feedback, vocês irem apresentar isso, e vocês irem acompanhamento isso depois disso. Porque a grande maioria das empresas não fazem isso. A grande maioria da empresa, eu canso de receber por mês, que o meu candidato por mês é mais de 30 vagas. Fazendo um chute para é mais ou menos isso. Umas 30 vagas eu me candidato mais ou menos em cada mês. Mais ou menos isso. Nas áreas que eu tenho mais desejo. E dessas 30, pode dizer que 5, 6 respondem alguma coisa. Então, imagine um número de coisas de resposta um limbo, total limbo, que eu não faço nenhuma ideia do motivo. Algumas falaram que cancelaram, mas aí algumas falam que cancelaram, que eu não fui escolhido pelos requisitos, mas quando eu vou olhar os requisitos, eu tenho todos. Eu tenho literalmente todos. Alguns até compreendo, tem alguns que mais requisitos que eu. Tem alguns candidatos que hoje o cenário do nacional de processo de empregabilidade está muito acirrado. Está muito difícil para qualquer pessoa. Independente da sua experiência, é muito difícil. Então, eu entendo que em alguns casos, realmente, tem muita gente melhor que eu para essa vaga específica. Eu entendo perfeitamente. Mas em alguns casos que eu vejo os requisitos, tipo assim, bate tudo. Me levar para entrevista é o mínimo possível. Mas acontece. E eu vejo que você fazer isso, tirar as garras, porque aquele momento é o momento que eu sinto nervosismo na tona. É o momento que eu me exponho mais à tona e eu sinto como candidato, todo candidato sente assim. E fazer com que ele sente algo leve, prazeroso para ele, eu acho melhor para isso que vocês trazem, vocês propõem para ele. Trazer algo leve, algo prazeroso, algo que seja uma conversa de bar, uma conversa que vai jogar com amigos, que é isso que vocês trazem. Uma diversão, uma animação, e um processo que posso falar e sem quem ele é. Porque isso que a empresa quer saber. Quer saber quem ele é, como ele pode transformar a empresa, como pode garantir que a empresa cresça cada vez mais,
quais são as habilidades deles, como uma habilidade pode contribuir, qual é a personalidade, o perfil dele, e como o perfil dele pode contribuir com a cultura da empresa. É isso que a empresa quer. Então, o jogo encaixa muito bem. Encaixa com que as personalidades e as vontades para fazer o match, como você mesmo disse. E fazer o acompanhamento mais ainda. Um acompanhamento após finalizou a entrevista. Tudo. O acompanhamento eu vejo que é muito importante vocês trazem. Porque é garantia. É garantia que vocês fizeram um bom trabalho, é garantia que vocês estão realmente cumprindo com tudo que vocês quiserem. Então, já dou parabéns pelo todo o trabalho que vocês estão apresentando. A melodia, sim, tá mostrando os grandes frutos. E da parte do candidato, eu não participei do processo de vocês, porque ainda não apareceu na minha área. Se tivesse participado, eu já teria candidato. Pode ter certeza. A gente mão. Mas se puder, eu já tinha contado antes, espero que eu vou querer participar quando for na minha área específica. Como a gamificação e os jogos estão inseridos na gestão da startup, dentro da empresa, dentro da formação, vocês, como se inserem esses jogos dentro do processo de gestão mesmo em si? Pô, Jorge, é interessante essa pergunta. Eu vou até trazer uma coisa dos quadrinhos, né? Quem vigia os vigilantes? Né? Quem vigia os vigilantes? É complicado. Atualmente a gente não está com nenhum processo ativo de gamificação dentro da empresa, até porque a gamificação ela vem para engajar, né? Como nós somos a Quest em si, se nós não estiver empolgado para fazer as coisas não vão acontecer. Eu creio que no futuro, quando nós trouxermos pessoas novas para trabalhar dentro da Quest, grupos de pessoas e coisas do tipo, haverá processos que podem trazer a gamificação para estar motivando o grupo a funcionar, né? Mas por hora nós não temos nenhum processo ou alguma coisa do tipo que dá para dizer que nós pensamos e gamificamos para Quest exclusivamente, sabe? Até por causa do tamanho da equipe e todos que hoje estão dedicados a Quest são sócios. Então, né, não, o principal motivo de uma gamificação é você engajar a pessoa para aquela tarefa ou, né, para aquele serviço. No momento, não há nada gamificado dentro da Quest pro dia a dia. Não sei se a Paula enxerga dessa maneira, mas Enxergo dessa mesma maneira. Vamos rolar os dados para nós também, né, Thiago, de vez em quando. Acho que é importante. Mas por enquanto, para o nosso dia a dia ainda a gente não tem. E vocês já contaram com uma experiência toda, metodologia, como funciona, mas perceba os próximos passos, os planos futuros para a área de startup, que qual você pretende alcançar. É um trabalho muito novo, mas como vocês pretendem dar os próximos passos, os caminhos? o nosso próximo passo é, sem dúvida, fechar, inclusive, o método, ter um método bem fechado, para que a gente consiga explorar mais coisas e a gente está muito no operacional, né? Outro ponto importante que a gente vê é a consolidação do mercado. A gente trabalhar com mais parcerias, está trabalhando com novas empresas, mostrando trabalho mesmo. Eu creio que esses são os dois pontos vitais para a Quest. É isso. Tá trabalhando com novas empresas, novas oportunidades, e a gente é bem aberto para isso. A gente já pegou umas loucuras aí, encarou e deu super certo, porque essa é a cara do nosso time, pegar uns desafios bons aí. E outra, fechar a metodologia. Por hora eu vejo bem claro isso para nós. Né? O que tu acha, Paula? Concordo, é isso. E acho que também tem aí, nós estamos fechando o método, claro, mas a gente também tá fechando o método de criar, quem sabe, uma nova profissão, uma nova área aí para os próprios narradores, né? Porque os narradores nunca pensaram que poderiam ganhar dinheiro narrando o jogo. E sim, dentro da Quest será possível. Então, nós estamos fechando aí, correndo para fechar o método e criar uma nova área aí de atuação para os RPG lovers, né? Da nossa geração. E os RPG precisam de novas áreas, precisam de dar novas profissões. Já estão surgindo dentro da área de educação muitos mestres, muitas áreas que agora o pessoal se intitula
semestre de RPG na sala de aula, isso já está crescendo cada vez mais. Você pode conversar com o próprio André Guerra. Ele falou que no cenário dele, apesar de ser poucas pessoas no cenário que ainda aplicam a educação, ele também cada vez aumentando a necessidade do RPG em sala de aula. Essa vivência, essa experiência, né? Aumenta cada vez mais pessoas querendo utilizar em sala de aula, né? E na área cooperativa eu vejo que não é diferente. Ele vai ser utilizado aos poucos, querendo criar espaços na área de treinamento já é bastante utilizado por diversas empresas, e na área de processos vocês querem trazer. E também eu vejo que é possível em diversas outras áreas, na área de projetos, na área de TI, em diversas outras áreas é possível implementar a metodologia em si. Mas eu queria saber agora, onde eu encontro o Thiago, onde eu encontro a Paula, onde eu encontro a Jornada Quest, em qual Instagram, qual site, e se caso vocês tiverem um processo seletivo, como é um candidato, como faz o processo mais burocrático, caso eu for um candidato agora, como eu faço para seguir esse caminho? Vocês podem nos encontrar por enquanto no Instagram, @jornadaquest. Também no LinkedIn, que é onde nós divulgamos as nossas vagas, Jornada Quest. As vagas estão lá, você pode se candidatar. Se candidatando, você vai receber um cenário aí e pode vir jogar com a gente. Inclusive, você, Jorge, está convidado já para jogar com a gente, viver a experiência aí com um dos nossos processos. Todos esses, quando o Instagram é Jornal Quest, quando o site, quando o LinkedIn, vai estar na descrição desse episódio. Então é só descer aqui embaixo, desce, vai lá e clica e seja direcionado para o LinkedIn ou para o Instagram deles. E aí veja lá todas as informações, veja qual processo está aberto nesse momento, veja se sua área encaixa, veja seus requisitos, o local onde você está, tudo isso, se encaixa tudo isso perfeitamente, se você candidata, que aí você vai ver essa experiência que eles estão entregando para diversas empresas no Brasil. Uma outra informação muito importante também, além disso, compartilhe esse conteúdo para qualquer pessoa. Compartilhe para mais pessoas conhecerem a história da toda a empresa. Compartilhe para conhecer a metodologia deles. Compartilhe para mais pessoas viverem essa experiência e cada vez mais crescer. Esse projeto de jogos tem que estar cada vez maior no mundo, na área cooperativa, na área acadêmica. Então, o podcast surgiu nisso. O podcast trouxe para trazer voz, trazer vez para todos esses projetos incríveis que eu estou encontrando cada vez mais. Então, esteja conectado, compartilhe com mais gente, compartilhe com as pessoas que já conhecem. Sim. Tem uma última consideração que vocês queriam deixar? Bom, eu vou comentar aqui que provavelmente as pessoas devem estar interessadas em como pode ou se tornar um game designer, né? Ou como começar com o processo de gamificação, qualquer coisa do tipo. Nós aqui no Brasil temos um livro chamado A Regra do Jogo, que está dividido em 4 volumes. Temos em PT português, né? Estamos com a nossa língua nativa aqui. E está sempre à venda na Amazon. Quem quiser começar a estudar game designer, você obviamente pode começar por uma faculdade, por um curso, qualquer coisa do tipo. Pode procurar material e começar por esses livros que por muito tempo foram até base de fontes acadêmicas, é o essencial para você ver se você se encaixa nesse ramo, nesse mundo de game designer. Da parte da gamificação, aí vai ficar um pouco mais complicado, que o melhor que a gente tem hoje em dia de material está em inglês, que é do Yoko Shao, que é desculpa, gamification, fugiu o restante da palavra, mas o Yoko Shao tu vai achar, ele é uma referência mundial hoje de gamificação, e é o melhor material que a gente tem e mais atualizado que ele vem trazendo, porque ele é um cara que está sempre trabalhando na área, sempre trazendo material. Tem muito material dele no YouTube também. Assim como das regras do jogo, você sempre vai encontrar pessoas falando partes do livro, os capítulos do livro, destrinchando também material no YouTube. Para quem quiser começar, é uns 2 pratos aí que eu coloco à disposição para começar a sentir o sabor das coisas, né? Daí depois é uma avalanche
e hoje nós temos bastante material disponível, graças à internet, e como está tendo muito interesse do público, mais editoras estão trazendo livros também traduzidos para nós. Tem outros que, se quiser, o Jorge, posso passar para o Jorge, ele colocar nas descrições mais livros que podem ajudar aí, tá iniciando em game designer ou na parte da gamificação. Eu já li esse regra do jogo, já li, não li os 4 volumes, mas li 2 deles, o primeiro e o segundo. Os outros 2 eu realmente não tive a oportunidade de ler ainda, são 2 primeiros super fantásticos, os primeiros livros que eu li, além de diversos outros livros da área de gamificação, da área de jogos. Da área de gamificação, além do Yu Kushu, que é um coreano, né? Coreano, sim, coreano, que é o Octacisis, que é o nome do livro, Octacisis. Da metodologia, isso, de metodologia. Que as pessoas mais conhecem pela metodologia que ele se. Inclusive tem um TED dele que ele fala, esse TED tem a legenda em português, então você pode assistir, mesmo se não tem conhecimento desse, o TED, o resto do material é tudo em inglês. Mas tem alguns livros, como da Jane McConaughey, que também está de tradução, que é Reality is Broken, que em português é Realidade de Jogos, que tem um episódio dedicado a esse livro, especificamente, e tem outros livros de McConaughey, como a Superbera, que já tem a versão em português, exatamente já tem a tradução. Tem um outro livro da Jess Shell também, que também é bastante interessante, de Steve Rogers também, que é agora eu esqueci o nome do livro de Steve Rogers. Esqueci o nome agora do Steve Rogers, mas é o Steve Rogers, um dos principais livros que estão utilizados nas referências, mas eu esqueci o nome exatamente do nome do livro agora. Mas é um dos principais que também são utilizados, além desses que foram citados. No Brasil, tem poucas referências, mas estão crescendo cada vez mais. Na educação, tem a área de educacional, tem algumas referências com Flora Alves, como a Andrea também, da Flora Alves, a Andrea, também tem o Arnaldo Carvalho, que traz alguns materiais, e diversos outros artigos e livros de jogos de comunicação. Você pode precisar, você pode mandar um e-mail para mim, tá na descrição do meu e-mail, o e-mail do podcast, pode mandar para a gente, que a gente manda para vocês também. Agradeço bastante vocês terem compartilhado esse conteúdo com a gente. Agradeço muito vocês terem disponibilizado esse tempo e esse conteúdo para divulgar para todo mundo. No que quiser, procure eles e tirem todas as dúvidas com eles no Instagram. É fácil achar, desce aqui, vai lá, direcionar para lá. E, principalmente, compartilhe esse conteúdo. Por fim, eu queria lembrar sempre para vocês seguirem tanto o podcast e Games em Ação, também seguir o NEC Comunicações, que é uma empresa sobre jogos e comunicação na área de educação, e também seguir o Seminário Online de Jogos de Comunicação, que vai ser a terceira edição nesse ano, que é o terceiro SOJG, que é o terceiro Seminário Online Nacional sobre Jogos e Comunicação na área educacional, que vai acontecer em julho. Já pode seguir no Instagram lá, o 3SLJG, o NEC Comunicações e o E-Games em Ação. Pode seguir, quem fica muito feliz de receber lá vocês. Seguir esses 3 Instagrams antes que eu tiver qualquer dúvida que vocês tiverem. Para quem quiser conhecer mais sobre o mundo de tabuleiro e RPG, vai acontecer o maior evento da América Latina em junho, o DOF, de versão offline. Se eu não me engano, é dia 18 e 19 de junho, em São Paulo. Não me recordo o endereço, mas é só procurar o site DOF, e de versão offline, tá? Lá vai ter muita editora, vai ter muita gente do ramo, vai ter muito jogo novo, e quem sabe a gente se esbarre por lá, porque eu vou estar lá. E game over.